Eu vou demonstrar como eu pinto um acrílico sobre tela, um tema de aves. Vou fazer um trabalho bem policromático e o primeiro passo é começar pelo fundo. Eu sempre pinto tudo que está por trás. Desenhei este painel. Você pode usar o método de desenho de observação, você pode transferir usando o recurso de um carbono, a forma que ficar mais confortável para você. Paleta de cores bem policromática. Quando a gente fala policromática, então com muitas cores. Monocromática com um tom só e suas variações. Aqui tem o amarelo ouro, amarelo limão, um branco de titânio, um verde inglês, o magenta, também é uma cor interessante que vai trazer bastante vibração para o meu trabalho. Pincéis, eu vou trabalhar com pincéis chatos, largos, como esses aqui, por exemplo, número 20, 24, e tem uma trincha também macia, que ajuda bastante a otimizar o tempo. Alguns pincéis menores, também chato, para fazer os cantinhos e o contorno do desenho. A tinta que eu utilizo é essa tinta em pasta, é tinta acrílica para pintura acrílica. Essa é a marca Acrylex, tem também da marca Corfix. Eu uso a brilhante. Observo que quando eu viro o pote, ela não cai, porque tem uma densidade bem pastosa. E eu diluo em água quando necessário. E também faço a limpeza dos pincéis, da espátula, da paleta, tudo em água. Se você já tem mais experiência, você pode usar a tinta acrílica sem nenhum meio para retardar a secagem. Se você ainda é um iniciante, existe este produto que é o Medium, é um gel que você mistura na tinta. Se você coloca muito, ele dá muita transparência. Eu coloco só um pouquinho desse Medium, ele retarda a secagem e fica como uma tinta a óleo. Isso facilita um pouco para você fazer a integração das cores. Então eu já levo a cor aproximada para o painel, pinceladas mais espaçadas, e vou intercalando com outros tons e fazendo a integração das cores. Agora eu adicionei o branco, posso vir um pouquinho do magenta com o branco para ficar levemente rosé. E vou descarregando a tinta do pincel. Quando eu sentir que descarregou a tinta do pincel, aí eu passo o pincel sem tinta sobre para acabar de fazer a fusão, mas mantendo essa marca da pincelada que fica bem interessante. De dentro para fora. Então agora o próximo passo é começar pelos olhinhos, trabalha a pupila, o globo ocular, aí eu vou trabalhando as peninhas integrando, vou fechando todo o meu tema. Depois eu volto fazendo alguns detalhes se necessário. Eu diluí a tinta acrílica um pouquinho porque ela vem bem pastosa. E aí, na parte da pupila, eu vim trabalhando com verde Vessi, verde inglês e um tomzinho mais escuro, que eu misturei um pouquinho de marrom para dar uma queimadinha. A parte do branco aqui eu venho pincelando com o próprio branco. E essa linha de encontro, eu procuro dar uma quebrada na linha de encontro para ficar um trabalho mais impressionista, sem ficar uma linha de corte muito definida.
pouquinho do azul cobalto na composição das cores. Pinceladas curtas, pinceladas interrompidas. Com um pouquinho de marrom eu vou vir pincelando, fazendo alguns detalhes de contorno. As partes mais delicadas eu trabalhei com o pincel chato, o pincel número 2. Agora, conforme eu vou aumentando as áreas, eu vou mudando de pincel. Trabalhando com pincéis maiores. E o sentido da pincelada, ele acompanha o sentido das peninhas. Aqui no tupetinho eu vou vir pincelando um amarelo ouro, amarelo limão, e vou integrando um tom com o outro. Se necessário, você pode adicionar um gel médium que retarda a secagem da tinta. Umas pinceladas de um tom diferente, por exemplo, o azul, pode trazer um contraste com o amarelo, ressaltando, reforçando ainda mais o amarelo. Olha como destaca o amarelo quando você coloca o azul ao lado. E quando você usa o laranja ao lado do azul, também é um outro contraste. Eu peguei o amarelo ouro, misturei um pouquinho de magenta. Eu faço um tom de alaranjado bem vibrante, conseguindo assim mais vibração aqui para esse ponto. Limpa os pincéis o tempo todo, porque a tinta acrílica vai acumulando na virola do pincel e pode danificá-los. Aqui eu mudo para uma área maior, já peguei um outro pincel ainda maior. Esse aqui, por exemplo, é o número 16. Se eu quero mais volume aqui, eu trabalho com tons mais claros e vou escurecendo nas bordas. O biquinho, eu vou aplicar um pouquinho do marrom aqui na parte de baixo. Um pouquinho do azul. O azul com o marrom eu vou trabalhar aqui no contorno do biquinho. E vou trabalhar com um branco aqui no centro para trabalhar um pouquinho mais de volume. E você coloca uma música gostosa e vai curtindo esse processo. Arte é vida. Para você fazer um efeito 3D para pintar esse tronquinho, a dica é você trabalhar com tons mais iluminados no centro, mais escuro nas bordas e movimentar o pincel em semicírculo. Assim você consegue um efeito 3D.
Então eu começo com um branco que eu misturei num pouquinho de ocre, trabalhando no centro mais escuro. Aqui eu fiz uma adição maior de ocre, coloco ao lado. Um pouquinho do marrom, que aí ele dá um tom mais pro terracota. E aqui do lado de baixo um tom de marrom ainda mais forte. Então, a princípio, ele fica listadinho mesmo. Começando por um claro, um intermediário e mais escuro nas bordas. Limpo o pincel e com o pincel seco, movimente em semicírculo, fazendo a integração. Olha que legal para dar o efeito 3D. Seria louco se não fosse tão real. Um sentimento forte, talvez anormal. Estou disposto a encarar qualquer distância, só pra te ver olhar pra mim. Eu já sei, meu amor, vamos nos encontrar numa casa, na árvore, em qualquer lugar.